também. O que eu fiquei sabendo é que o ator que dublava, que tinha que ficar fazendo arroto, ele começou a ter problema no estômago. E aí ele pediu pra diminuir o arroto. E aí, por isso que também diminuiu. Mas realmente é muito desconfortável mesmo, eu concordo com você. E o pior é que eu não sei, eu tenho um problema que é mais ou menos assim. Se eu tô convivendo com uma pessoa com sotaque muito forte, passa um tempinho, eu começo a falar o sotaque da pessoa. Então, se eu fico assistindo muito assim, daqui a pouco eu tô igual ele, já eu tô igual ele. Eu tenho um problema daí é complicado, amiga, daí é complicado. Uma cientista rotando assim não dá. Tem uma pergunta. Essa pergunta aqui me enviaram lá no meu Instagram. Viagens interdimensionais. Que é o principal. É o principal. Daí a gente vai decupando isso. E aí, meninas, viagens interdimensionais. Seria possível? Não seria possível? Está curado? Onde que está o erro de roteiro a furos ou não? Eu acho tão engraçado ela falando de viagem interdimensional, como se fosse uma coisa assim que a gente já descobriu, né? Existe, claro. A gente só precisa interpretar a física muito dela para poder muito falar. Fácil, muito fácil. Bom, o portal dele, se eu não me engano, não é de matéria exótica, que é o que a gente tem hoje em dia, o modelo, que é para o buraco negro e buraco branco, né? E a ponte de Eisen-Rosen. Tem a solução que o Thorne, do Kip Thorne, que é Interestelar, ele encontrou essa solução. Só que tem um episódio que ele fala de solução quântica. Então, eu imagino que... Assim, eles não entraram a fundo ainda na discussão da ciência por trás do portal do Rick, só o fluido que ele tem. Tem um episódio que fala que é uma solução quântica. Então, eu imagino que eles trabalham um pouco com teoria quântica de campos. Mas, então, assim... não seria possível no que a gente tem hoje de teoria, né, dentro da física, que seria o buraco branco, matéria exótica. Então, assim, eu acho que eles brincam um pouco com teoria quântica de campos nesse sentido. E é naquele mundo, né, que o Rick realmente é o mais inteligente. Provavelmente ele já encontrou a gravitação quântica, então, assim, provavelmente ele já resolveu qualquer paradoxo nesse sentido. Então, ele trabalha nesse mundo de multiversos, né, que é, tipo, realmente viagem interdimensional, menos viagem no tempo. Que ele é contra a viagem no tempo, ele fala que é absurdos da ficção científica, vários episódios ele repete isso, então não tem viagem no tempo, só tem um episódio que tem, e ele que é o da cobra, e ele ainda fala, ele quebra a quarta parede e fala, gente, se vocês estão esperando um episódio de viagem no tempo, essa é a única coisa que vocês vão ter, não esperem mais, sabe? Mas não sei, quem sabe no futuro vai ter um episódio aí de viagem no tempo. Mas é isso, é uma solução quântica, talvez eles brinquem com a questão da gravitação quântica. Só que tem uma coisa muito curiosa nesse negócio de multiverso, né? E realmente brinca com infinitos, porque tem das coisas principais, assim, que se torna um dos pilares logo na primeira temporada, mas pouca gente presta atenção. Aí só várias temporadas depois que até eles congelam a imagem, aí aparece um Rick, tipo, de novo falando com a plateia, falando... Assiste o episódio 4 da temporada 1, que vocês vão ver que, tipo, já apareceu isso antes. Que é a curva finita central, basicamente. E aí mostra a ideia que existem infinitos dentro do infinitos. E brinca mais ou menos com aquela ideia de, tipo, entre 0 e 1, você tem, tipo, vários infinitos. E aí você pega todos os números, você tem infinitos também. E ele consegue criar uma barreira em infinitos universos, onde o Rick, ele é o homem mais... a pessoa mais inteligente do universo, só que além desse universo, tem outros universos onde ele não é a pessoa mais inteligente do universo. Então, e ele conseguiu criar uma barreira nisso, então brinca muito com essa questão de, tipo, o quão infinito é o infinito, entendeu? Isso mesmo, porque, assim, acho que da parte, sem falar da parte, o lance de multiversos e ser infinito, é a parte que seria a mesma probabilidade. A gente teria todas as probabilidades de existir tudo aquilo que acontece ali. Né? Inclusive, a gente tem coisas que a gente ainda não descobriu. Então, nesse sentido, ele demonstra uma fidelidade por ser até mesmo bizarro, né? Que nem aquele episódio que tem a pizza que liga usando pessoas sentadas. É muito, muito comédia, não? Pessoas sentadas na pizza pedindo... É tudo misturado, vocês assistam aí. Então, essa brincadeira do multiverso, se você acredita que probabilidade, né, existe e que você poderia ser qualquer coisa, aquela brincadeira ali é a real. Então, a gente poderia ser qualquer coisa, qualquer lugar, de qualquer jeito, com qualquer realidade, qualquer universo.
Mas daí a isso existir da forma que tá ali, não. Não sabemos. Continua no campo da probabilidade, né? Continua. Porque ele só tem um universo para observar. Para observar. Vocês já ouviram falar da teoria da evolução dos universos? Junta biologia com astronomia, com astrofísica. Sim, inclusive esse é o primeiro episódio, né, do Rick and Morty. Que é quando ele pega o Morty e leva pra um outro universo, e aí ele entra numa discussão sobre como seria a evolução naquele universo. Não, é outra coisa. Sim, tem também essa teoria, também tem. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, tem uma teoria de que os universos, eles passam por um processo de seleção natural. Por quê? Tem a teoria que você fixa... Como que chama, Roberta? Aquela teoria quântica do observador, que uma matéria só é fixada quando você observa ela. Qual que é o nome técnico disso? É o gato de Schrödinger. Que seria aquela coisa que quando uma árvore cai na floresta, ela faz barulho, se tem alguém lá pra ouvir. Essa teoria quântica que uma coisa só se manifesta... A gente só fixa ali, o elétron fixa no lugar quando há um observador olhando aqui... experimento da dupla fenda, você tá falando? É dentro desse experimento. Tem um nome específico. Tem, eu tô tentando lembrar. Não, então... Mas é do gato de Schrödinger. Você pode ter qualquer possibilidade, ela só se concretiza a partir do momento que você observa. Isso mesmo, perfeito. E daí a teoria vai... Teoria fractal, falaram aqui essa? Fractal? Pode ser. O Anthony falou teoria fractal. Eu já ouvi falar como teoria do observador, mas enfim. Daí a teoria da evolução do universo é a seguinte, a seleção natural, né, do universo é a seguinte, que como você precisa de um observador para fixar a matéria ali no espaço, os universos, pode ser que há vários multiversos, eles surgem e até eles desenvolverem uma vida, se ele não tem as condições físicas para poder desenvolver uma vida que observe ele morre. Então, o nosso universo, ele só existe porque ele tem as condições físicas para suportar uma vida que possa observá-lo para que ele possa existir. Saca? E as condições físicas, tipo assim, a condição, tipo, o átomo certo, assim, sabe? Na densidade certa, tudo certo, para que possa existir vida, para que ele possa existir. Então, tipo, teoria da seleção natural dos universos. Assim, é muito interessante isso que você falou, mas assim, eu ainda acredito que você tem que pensar tem um ponto de vista do observador, mas o que é o universo pra gente, o que a gente observa e, por exemplo, se você pegar uma bactéria que vive lá no fundo do oceano, que nem sabe da existência do ser humano, para ele a gente não existe e o universo dele é aquele ambiente que ele tá. Então, pode ser que exista alguma coisa que a gente não interprete como visão, mas que seja um universo para esse outro contexto, entendeu? É uma viagem bem grande que a gente vai indo numa profundidade. Acho que dentro da equação de Schrödinger, até mesmo, tipo, um átomo serve como observador, né? Eu ia dizer isso, que o átomo não precisa ser necessariamente um ser humano, né? Porque daí você está restringindo ao observador como sendo nossa forma, né? Não é só a nossa forma, a consolidação, entendeu? A consolidação do fato ser... Mas aí você está vinculando tudo isso à matéria. É quântico a coisa, né, gente? Tipo, também não é nada, é uma teoria, tipo, não é nada físico, assim, né? Científico. É só uma teoria que eu acho interessante. Alguém perguntou aqui, eu achei boa a pergunta, eu me perdi agora onde está, mas como funcionaria a arma? O portal, né? Portal. Então, eu falei, é uma solução quântica, tem um episódio que você vê, né, funcionando, ele, inclusive... É engraçado que tem um dos últimos episódios, que é inclusive o meu episódio favorito, o Morgan, que você mostra a equação dele, ele escrevendo a equação no chão. Verdade, e até Você parou pra ver a equação? Pô, mas assim, ele coloca lá um... eu vi ele escrevendo com sangue. Trabalha com equação de Schrödinger, se não me engano, ele tem um E lá, tem o número de Euler, etc. Até o Morty brinca, tipo, mas não é um número real, é um número... O Evil Morty, no caso, né? É um vetor, na verdade. E aí ele fala, tô chegando lá. E aí eles veem, então assim, mas é o que eu falei, acho que talvez é uma brincadeira com a teoria quântica de campos. E naquele mundo, o Rick provavelmente já encontrou a solução para a gravitação quântica, né? Então, funcionaria desse jeito, né? E ele conseguiria colar, né? Tanto regiões no próprio universo quanto em universos diferentes, né? Então, e é muito curioso, porque tem um dos episódios que mostra que só o Rick consegue isso, mas fora dessa curva central, basicamente
várias pessoas conseguem, não só ele, né? Tipo, várias pessoas têm mesmo e muda as cores do portal, é muito legal. E hoje, fisicamente, isso é só uma teoria, então. É só o uma funcionamento É só dela. Você queria que fosse verdade, Eu né? queria. Vocês já jogaram um jogo chamado Portal? Não. Quem já joga ouvi falar. videogame aí? Falem aqui nos comentários se vocês jogam Portal. Eu comecei a jogar Portal antes de assistir Rick and Morty, porque Portal existe há muito tempo, né? E... Denunciando. Não, mas não é tão velho quanto eu. Ah, É um velho normal, assim. E o Portal tem muito de Rick and Morty na questão de como eles mudam de universos, né? Me falem aqui se alguém jogou Portal, que eu acho que tem tudo a ver. Falando nisso, IA, gente, vocês acham que a IA do Rick and Morty é acurada? Tem alguma relação com a realidade? Vocês acham que extrapola muito? Então, a IA, quando você fala, seria o carro e a garagem dele, né? Que, tipo, seria basicamente, naquele caso, acho que seria uma AGI. Então, assim, que consegue conversar com ele. Acho que não é uma ACI ainda. E ela consegue lá encontrar soluções, ela é bem irônica e sarcástica. Então, assim, eu acho perfeita. demais. é muito assim, que a gente conseguiria com um chat GPT, Sim, naquele sim. caso, né? Exceto que ela, tipo, consegue dirigir, etc. Mas, enfim, seria uma... Que também, a gente tá chegando, tá indo nessa direção. Já tem carro meio que autônomo. O nível de interação ainda não é tão evoluído, mas eu não acredito que essa parte, acho que a gente talvez seja mais próxima. Talvez seja mais próxima. O que eu gosto muito é daquele episódio que é um episódio assim, que tem de tudo ali, que é aquele que... É um dos primeiros episódios, se não me engano, acho que é quarta ou quinta temporada, que é quando ele tem treta com o Nimbus, com o Mr. Nimbus. Aí, enquanto ele tá tendo treta, o Maury tá, tipo, tentando ter um date com a Jéssica, que é a namoradinha. Tipo assim, é o crush dele, né? E aí tem um portal que leva ele para um outro mundo. Só que outro mundo, o tempo passa diferente. Passa muito mais rápido no outro mundo do que aqui. E aí eles colocam lá o vinho, pro vinho envelhecer, pro vinho ficar bom pra ele voltar pra Terra, né? E aí, nesse episódio, vai mostrando, né, como que o tempo é relativo, que o tempo passa diferentes, né, no mesmo universo. Ou seja, ele não tá viajando no tempo, ele é só porque realmente o tempo é relativo. E mostra uma sociedade de IAs e robôs. E acho isso muito curioso, porque tem até alguns livros que falam assim, que o próximo domínio, né, seria dos robôs e das IAs. Que seria uma nova, assim, tipo, espécie surgindo, né? E eles brincam muito com isso nesse episódio, é muito legal, assim. No meu canal Mais Que Raios mesmo, a minha abertura, né, eu sempre falo seres humanos e seres biônicos, né? Porque eu já tô fazendo as pazes com a IA, porque se um dia a gente tiver um problema de Tem que tratar invasão, bem, gente, ela vai bem. então eu já incluí ela no meu já incluí. Então assim, eu acho que isso é até uma questão bem interessante, né? Se a gente vai ter essas colônias de IA, porque a primeira ideia mesmo já é para mandar para Marte uma colônia de IA, né? Eu acredito que já meio que tá. Agora, não vai ser totalmente autônoma, ainda dependente da gente. A gente sabe que não estamos nem perto de nada parecido com isso. Mas... porque o ponto de mandar humano a Marte, o ponto científico, né? De mandar seres humanos a Marte é que o ser humano é muito mais capaz de fazer um raciocínio lógico ali na gambiarra, né? Na gambiarra, exatamente. De fazer as gambiarras. Tem que mandar os brasileiros. Do que um os robô. brasileiros criativos. Então, assim, se você manda... Então, porque, por exemplo, né, o robozinho para andar 2 metros demora 2 dias, né? Que até programar tudo mais, E o ser humano, além de andar em 1 segundo, também anda ali, vira pro lado, e aquela pedra ali? Parece interessante. E vai lá e pega a pedra dali, né? Então tem um raciocínio ali. Só que com a IA, isso seria até possível, né? Se for uma IA muito inteligente, uma AGI, assim, né? Faz o trabalho de um ser humano. E daí a pergunta fica assim, então, por que mandar humanos, né, a Marte? Porque é política. Eu perguntei isso, daí resposta. eu conversei com o Nelson Pedreiro, né, lá do Lockheed Martin, e ele falou assim pra mim, assim, que para a parte científica, pra gente research mesmo, né, pesquisador, ele falou assim, não faz sentido nenhum mandar seres humanos para um lugar hostil fisicamente. Tipo assim, é óbvio que a gente é explorador, o ser humano é explorador. Mas para um lugar tão hostil não fazia nenhum sentido. O sentido é mesmo mandar robô. Então, também ele, da Lockheed Martin, né? Ele quer fazer os equipamentos e comprar lá. Mas, Exato, né? mas ele tem razão, porque se você pensar tecnicamente, se a gente fosse só objetivo, seria mesmo mandar robô
tecnologia e investigando, ele vai mandando lá, vai evoluindo a tecnologia e mandando. Mas o problema é que o ser humano precisa pisar lá, sabe? Aquela coisa da bandeira mesmo, entendeu? Tipo, o ser humano é político, sim. é muito mais político Total. que técnico mesmo, assim, com relação. Mas, ao mesmo tempo, nesse ponto, acaba ajudando a evoluir, porque para tentar pôr um humano lá, a gente vai precisar evoluir a tecnologia para conseguir. Então, as duas coisas acabam se completando nesse sentido. Uhum. Então, faz parte meio que essa combinação aí. Vai chegar uma hora que vai ser inconcebível nós não termos uma sociedade interplanetária. Assim como hoje é inconcebível não sermos uma sociedade global, né? Somos totalmente globalizados, dependemos 100% um dos outros, as nações dependem uma das outras. E temos acesso, né, ao mundo inteiro. Então, eu acredito que em muito pouco tempo, aí, questão de 200 anos, vai ser inconcebível nós não sermos uma sociedade interplanetária. Teremos colônias na Lua, Marte, né, séries, etc. Quando você estava falando quando, né, eu estava assistindo Rick and Morty, eu assisti também o Loki. Não sei se você assistiu Loki, mas o Loki tem a linha do tempo. Mas tem também multiverso. E também... Da Marvel? Da Marvel, E Loki também é muito o Matéria Escura, que é uma série... Comecei a ver. Vocês assistiram? Eu li o Comecei. livro. Você leu o livro? Eu ainda não li. Mas a ideia é são vários portais, sim. e aí em cada ele até chega no último episódio em que aparece aquele monte de... Eu esqueci o nome do personagem. Cada um com uma realidade diferente. Seria mais ou menos o que acontece no Rick e Morty, né? Mas o mais interessante, assim, que eu acho legal é ele substituir, né, o Rick e Morty. E, tipo assim, chegou num ponto em que eu falava assim... eu falava assim, meu, esse é qual? É o C-137. Ok, ponto. Porque é muito difícil essas trocas que eles fazem do Jerry lá, tipo... Né? É muito bom o episódio que eles estão voltando pra realidade, aí o Jerry tá, tipo, piscando em verde. Aí, mas por que eu tô piscando em verde? Aí, nossa, a gente trocou você lá na creche do Jerry. Aquela creche. E esses paradoxos temporais, eles têm qual base científica? É na teoria da relatividade? Qual é?